Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmãos, dar início, mais essa aula. Esperamos um pouquinho, porque hoje está chovendo, mas eu creio que os irmãos ainda vão estar em nome de Jesus. Mas enquanto isso, nós vamos agradecer a Deus por mais essa lição, por mais essa aula abençoada nessa noite, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, mais uma vez nós queremos aqui nos apresentar diante de Ti, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender da Tua maravilhosa palavra, Senhor. Essa palavra que tem nos abençoado, essa palavra que tem nos mudado, nos moldado, essa palavra, meu Pai, que nos leva para o caminho da salvação, essa palavra que nos transforma dia após dia. Nós queremos agradecer ao Senhor por causa da Sua santa palavra que tem mudado família, Senhor. Quero aqui estar apresentando cada vida que já se faz presente aqui neste lugar, para que o Senhor abençoe cada um, para que o Senhor venha tirando aí todo o cansaço também, Senhor, toda a distração, para que nós venhamos aqui estar assimilando tudo aquilo que o Senhor quer nos passar nessa noite, que o Seu nome venha a ser louvado nessa noite, que o Seu nome venha a ser exaltado, que o Seu nome venha a ser glorificado, que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre nós nessa noite, nos ajudando, Pai. Apresento aqui a minha vida diante de Ti, para que o Senhor venha me ajudar, Senhor, em nome de Jesus, tirar todo impedimento, toda barreira, que o Seu Espírito Santo venha me fazer lembrar de tudo aquilo que eu já aprendi, já estudei, tudo aquilo que vem de Ti, meu Pai. O Senhor tem liberdade, Senhor, nessa noite para fazer conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade, que não venha sair nada do homem dessa noite, mas que venha sair, meu Pai, tudo do alto do Seu santo trono, do Teu Espírito Santo, das Escrituras Sagradas, Senhor, para que nós venhamos ter a nossa vida edificada. Os irmãos que ainda estão a caminho, que o Senhor traga em paz, que o Senhor traga em segurança e repreenda todo impedimento, toda a retaliação do inimigo. Vai de encontro também às vidas que vão assistir aí na live, as vidas que vão ver depois também, que o Senhor possa estar abençoando e ajudando cada vida através da Tua palavra, e assim Te agradecemos em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Os irmãos já podem se sentar nessa noite, peguem as suas revistas e nós vamos abrir na lição número 3, estamos estudando o primeiro trimestre de 2022 e o tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E nós já estamos na lição número 3, irmãos. Passa muito rápido, Quando os irmãos menos pensarem, nós já estamos terminando o trimestre, Vão ser 13 lições e nós estamos na lição número 3. Então os irmãos abram, vou precisar da atenção de todos, para que a gente venha aqui, irmãos, estar bastante focado, concentrado na lição de hoje. Lição número 3 tem como título a inerrância da Bíblia. Essa palavra inerrância, nós vamos ver bastante aí nessa lição, e desde já eu já quero estar aqui, trazendo o significado. O que é inerrante, O significado dessa palavra. Inerrante é aquilo que não contém erro. Então, quando fala inerrância da Bíblia, está aqui querendo dizer que a Bíblia não contém erros. Então vamos lá para o texto áureo. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 18, e o texto áureo vai dizer: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Já lemos essa passagem em outras aulas, Então aqui Deus fala que nem um jota, nem um tio não será, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então nada vai ser tirado, Tudo que Deus falou, tudo vai se cumprir. Vamos lá para a verdade prática. Verdade prática vai dizer: a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível, não se corrompe. Vamos lá, e nós já vamos para a leitura bíblica em classe. Está pronto aí, Pedro? Leitura bíblica em classe? Então nós vamos para a leitura bíblica em classe, irmãos, que está em Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 21, e Hebreus capítulo 10, versículo 15 até o 17,
nós vamos estar ouvindo, o Pedro vai colocar aí, e os irmãos acompanhem aí na lição, né? Para ninguém se perder, o Pedro já vai estar colocando aí em nome de Jesus. Pode colocar, Pedro. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém. Então esse texto é importante, irmãos, porque muitas vezes alguns vão dizer, e os religiosos daquela época, do tempo de Jesus também, eles achavam que Jesus ele veio para desobedecer a lei, né? Muitos pensavam que Jesus estava ali contradizendo a lei de Moisés, o Antigo Testamento, mas Jesus mesmo disse aqui no versículo 18, ó, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então Jesus falou, tudo que está escrito na lei vai ser cumprido. E Jesus ele não veio para desobedecer a lei, para descumprir a lei, para acabar com a lei, não. Pelo contrário, Jesus ele veio para cumprir a lei perfeitamente. Na verdade, em algumas situações, Jesus até intensificou a lei, né? Porque no Antigo Testamento dizia assim, ó, aquele que se deitar com a mulher do seu próximo cometerá adultério. Jesus falou, ó, se você pelo menos desejar no seu coração, você já cometeu adultério. Jesus falava também, ouviu o que foi dito antes? Se vocês matarem alguém, vocês vão estar cometendo homicídio. Jesus falou, porém eu te digo, se você odiar o seu irmão no seu coração você já cometeu homicídio. Então Jesus ele falou, não é só o ato em si que é pecado. O pecado é a intenção. Às vezes você nem cometeu o ato, mas só aquela intenção pecaminosa ali você já está pecando. No seu coração você já cometeu isso, né? Porque nós vemos a história de Caim e Abel. Antes de Caim matar Abel, matar mesmo fisicamente, né, chegar ali e matar Abel, no coração de Caim ele já tinha matado o próprio irmão, porque estava odiando o irmão. Então Jesus ensinou esse princípio espiritual. Às vezes não precisamos nem consumar o ato, mas aquilo que a gente deseja no nosso coração já se torna pecado no nosso coração, e para Jesus é como se nós já tivéssemos cometido. Por causa de quê? Por causa da intenção, né, irmãos? Então vamos lá. Eu vou ler algumas observações aqui na minha lição, na minha revista, na revista do professor, não tem na dos irmãos, então peço que os irmãos prestem atenção, que é importante. Ó. A mensagem da Bíblia não contém erros. A palavra de Deus é incorruptível e por isso plenamente confiável. Logo, nesta lição, temos o objetivo de mostrar que a Bíblia é verdade em tudo o que diz. Quem põe seus ensinamentos em prática atesta a promessa da bem-aventurança, pois está em paz com Deus e consigo mesmo. A Bíblia, portanto, é toda a verdade de Deus que o ser humano precisa. Olha, a Bíblia é toda a verdade de Deus que o ser humano, todos nós, precisamos, né? Eu destaquei algo importante aqui, ó. Quem põe os seus ensinamentos em prática, atesta a promessa da bem-aventurança, pois está em paz. Meu Deus, esse microfone. Pois está em paz com Deus e consigo mesmo. Então está dizendo o seguinte, ó, quem põe a palavra de Deus em prática consegue ter paz com Deus e consigo mesmo. Quantas vidas, né, procurando essa paz? Quantas vidas não estão aí perturbadas, irmãos? Muitas vezes depressivas, síndrome do pânico. E o pior é quando a pessoa conhece a palavra, né? Quando a pessoa conhece a palavra, irmãos, e ainda vive uma vida assim distante de Deus, afastada de Deus,
Essa pessoa, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, presbítero. Então, quando essa pessoa conhece a palavra, irmãos, vamos falar a verdade. O cristão, quando ele erra, quando ele peca, ele não tem prazer nisso, não é verdade? Agora, já pensou a pessoa conhecer a palavra e continuar praticando aquilo que a palavra condena? Como que essa pessoa vai ter paz? Porque no fundo, aquela pessoa sabe que está cometendo algo de errado. Pode até fingir ali uma falsa alegria, uma falsa paz, um falso prazer, né? Mas no fundo, aquela pessoa conhece a palavra. Aí a consciência da pessoa como é que fica, né? O coração. Mas aí corre-se um risco da mente da pessoa, com o passar dos tempos, ficar cauterizada. No momento, né, naquele momento ali, a pessoa não vai conseguir ter paz, vai saber que está errada. Mas passa um tempo, irmãos, que isso não vai incomodar mais. É onde a Bíblia fala que a consciência fica cauterizada, ou seja, não sente mais. Aí a Bíblia fala que muitos, antes do anticristo vir sobre essa terra, a palavra de Deus fala que vai chegar a apostasia. É aquilo que nós sempre falamos aqui. E a apostasia é o quê? O abandono proposital da fé, o abandono deliberado da fé. A pessoa abandona a fé, endurece o coração, a consciência já não acusa mais, e aí abandona a fé. Perde a capacidade de crer, porque o coração ficou endurecido. Quando o coração está endurecido, irmãos, a pessoa não ouve a voz de Deus. A pessoa não entende a voz de Deus. E Deus, ele entrega a pessoa para a própria dureza do coração. A Bíblia não fala que Deus entregou o faraó a própria dureza do coração dele? O faraó não queria ouvir a voz de Deus, não queria obedecer. Chegou um tempo que a mente ficou cauterizada, ele achava que estava certo. Chegou um momento que ele não conseguia mais identificar a voz de Deus ali. E aí Deus, vai falar que Deus endureceu o coração dele, mas na verdade Deus entregou o faraó à própria dureza do coração dele. Sabe qual é o pior castigo que o ser humano pode obter de Deus? Às vezes a gente pensa, Deus me colocou numa prova, isso é um castigo de Deus. Não, irmãos. O maior castigo que Deus pode dar para o ser humano é entregar o ser humano às suas próprias vontades. É dizer assim, é isso que você quer? Então, amém, siga o seu caminho. Já ensinei o caminho certo, mas é isso que você quer? Lá em Romanos vai dizer que Deus entregou muitos às suas próprias paixões. Por quê? Porque não querem. Não quer Deus, não quer a palavra de Deus, não quer abandonar a vida pecaminosa. E aí Deus deixa a pessoa seguir o seu próprio rumo. Isso é a pior coisa que pode acontecer para o ser humano. É quando Deus entrega o ser humano às suas próprias vontades, ao seu próprio entendimento. E não é porque Deus é mau, não é por isso. É porque realmente a pessoa que não quer, né? E quando não quer, Deus não vai obrigar. Então, irmãos, isso é muito forte, né? Então, quando nós obedecemos a palavra, colocamos a palavra em prática, e é importante dizer, praticar a palavra não quer dizer que a gente não erra, né? Não quer dizer isso não, que a gente não erra. A gente erra. Mas praticar é um exercício, não é verdade? Quando a gente está praticando algo, a gente está exercitando algo. Nós vamos errar várias vezes. Mas quanto mais a gente pratica, menos a gente erra. É ou não é verdade? Quanto mais a gente pratica, menos a gente erra. Mais aperfeiçoados nós ficamos. Então a prática é um exercício, irmãos. Esses dias, né? Eu comecei a me exercitar. Estava com o coração ali, né? Meio com alguns problemas. Eu vi que eu estava precisando cuidar da minha saúde. Estava andando muito fadigado, irmãos. Às vezes estava deitado assim, sentindo cansado. Deitado e o coração disparando. E a primeira coisa que o médico pergunta é isso. Exercício físico, está fazendo? Primeira coisa. E ali eu ouvindo sobre isso, ouvindo sobre a importância dos exercícios. Irmãos, não é só para o corpo. Exercício é importante para a mente, irmãos. Aí eu vi uma frase, eu vi que Deus estava falando comigo. Eu vi uma frase que dizia assim, o corpo precisa de uma mente sã para funcionar bem. E a mente precisa de um corpo são para funcionar bem também. Um depende do outro. Falei, então não é só cuidar da mente, é cuidar do corpo. Né? Porque às vezes a gente pensa ali, não, pensar só em coisas boas, ler a palavra, orar, mas espera aí, se o corpo estiver doente, aí a mente vai ficar, né? Então, cuidando do corpo, a gente cuida da mente, e cuidando da mente, a gente cuida do corpo também. Então, um depende do outro. Então, eu comecei a fazer alguns exercícios. Irmãos, no primeiro dia foi difícil. Primeiro dia, comecei ali a andar na esteira, correr na esteira, o peito aqui começou a doer. Eu falei, meu Deus, eu não posso morrer, não. É melhor ir mais devagar, né? Mas o peito doendo. Então, nos primeiros dias doeu. Primeiro doeu, segundo doeu. E o Jefferson, irmãos, até perdoe se eu for meio assim... Não, irmão, mas vai ter que falar, né? Aí o evangelista Jefferson falou, pastor, isso é gaso. Perdoe se eu for indelicado, né? Mas o evangelista Jefferson falou isso. Falei, não, moça, é falta de preparo. Mas o evangelista Jefferson é engraçado. Mas aí, irmãos, aí no primeiro dia doeu os peitos, né? Ficou doendo ali. No segundo doeu. No terceiro já parou. No quarto, hoje em dia eu não sinto mais nada. Por causa de quê?
Da prática. O corpo está se acostumando, está sendo aperfeiçoado. Eu estou dando esse exemplo para dizer que a Bíblia também é assim. Quanto mais a gente pratica, irmãos, mais a gente fica aperfeiçoado, menos a gente erra. Não é verdade? Então é a prática da palavra. Aqui diz aqui, vou fazer a apresentação da lição. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo: informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. Explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Ou seja, não se corrompeu com o tempo, né? Não se contaminou. E terceiro, constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. Então vamos lá para a introdução. Todos acompanhem comigo aí na revista agora a introdução. A introdução vai começar dizendo assim: infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Muitas vezes eu estou orando aqui, né? E às vezes estou pregando. E ali, irmãos, às vezes eu falo assim, Deus nunca erra, Deus não faz nada por acaso e nunca erra. Não é verdade? Deus não faz nada por acaso e nunca erra. Tudo tem um propósito e Deus nunca erra nos seus desígnios, nos seus propósitos. Jó deixou escrito, né, no livro de Jó está escrito, que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Então, infalibilidade quer dizer que ela nunca falha. E inerrância quer dizer que ela nunca erra. Isso é maravilhoso saber disso. Porque às vezes nós ouvimos falar disso ali e ficamos meio desapercebidos. Mas quando nós paramos para pensar o que é isso, irmão, isso é maravilhoso. Se a palavra de Deus diz, se a palavra de Deus nunca falha e ela nunca erra, significa que se nós praticarmos ela, nós vamos ser abençoados. E vamos conseguir o objetivo que nós queremos, que é ter comunhão com Deus, ter salvação, termos uma vida abençoada. Isso nos garante o quê? Uma segurança. A segurança do cristão é isso, que a Bíblia não falha e nunca erra. Então, aquilo que ela diz que é bom, podemos praticar. Agora, eu posso ficar preocupado, né? Se eu praticar tudo ao contrário. Se eu praticar tudo ao contrário do que a palavra fala, eu tenho que ficar preocupado, porque ela nunca falha e nunca erra. E a Bíblia fala que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se ela nunca erra, ela está dizendo a verdade. Então, vamos lá continuar. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da palavra de Deus. Então, a Bíblia é verdade não apenas nas questões espirituais e morais, não apenas nisso, mas ela é verdade também nas questões históricas e questões também científicas. Falamos aqui nas outras aulas que a ciência, quando é bem fundamentada, e a Bíblia, quando é bem interpretada, não vai entrar em conflito um com o outro, não. Agora, é importante dizer que a palavra de Deus não é um livro, irmãos, para matar as nossas curiosidades. Esse não é o objetivo da palavra de Deus. É claro que ela desperta a nossa curiosidade, nós queremos entender mais. Mas ela não foi um livro feito para matar as nossas curiosidades, não. A Bíblia fala que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Deuteronômio 29, versículo 29. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Então, aquilo que ele quis revelar, ele revelou. É claro que existe a revelação e existe também a iluminação. Porque muitas vezes nós vamos ler a Bíblia, nós vamos querer interpretar a Bíblia, né? Nós vamos ter ali a revelação da palavra, mas nós precisamos também da iluminação para quê? Para entender a revelação. Porque não adianta, né? Revelar, irmãos, no sentido ali original da palavra, quer dizer descobrir algo. Algo que estava encoberto, aí é descoberto. Isso significa o quê? Revelação. Foi revelado algo que estava encoberto. Então, revelação é isso. Agora, nós precisamos da iluminação também para entender o que foi revelado. Não é verdade? Imagina assim, tem alguma coisa escondida por baixo de um lençol, aí você descobre aquele negócio ali, mas você não sabe o que é. Aí adiantou ser revelado, se você não entende, não sabe o que é? Então, nós precisamos também da iluminação. E quem traz essa iluminação? O Espírito Santo de Deus, que ilumina, né? Clareia a nossa mente, nos faz enxergar aquilo que outrora nós não conseguíamos enxergar. Quantos de nós, muitas vezes, paramos para pensar assim, aí nós começamos a nos lembrar das coisas que nós praticávamos antes, aí nós paramos para pensar, aí a gente fala assim, eu só devia estar cego quando eu praticava isso. Mas, na verdade, nós estávamos cegos, cegos espirituais. Hoje em dia, a gente olha para trás e fala, eu não tenho coragem mais de ficar praticando isso, porque hoje em dia eu enxergo. É igual se eu apagar todas as luzes aqui, irmão, se eu tiver com a roupa suja,
e apagar todas as luzes aqui, eu não vou conseguir enxergar minha sujeira, né? Vou ficar andando no escuro, nas trevas, e quem anda nas trevas tropeça, quem anda nas trevas cai, quem anda nas trevas, né, bate com a cara na parede, porque não enxerga nada, está sempre errando, caindo. Agora, quando eu acendo as luzes, se eu tiver com minha roupa suja, eu vou enxergar toda a sujeira. É assim na nossa vida, irmãos. Quando nós somos iluminados pela revelação da palavra, pelo Espírito Santo de Deus, aí nós passamos a enxergar todas as sujeiras que nós carregávamos nas nossas vidas, né? É como Isaías vai dizer que ele teve uma visão do alto e sublime trono. Ele viu ali o trono de Deus e as vestes, né, de Deus cobria ali toda a orla do templo. Imagine que bonito, né? O manto de Deus cobria ali toda a orla do templo. Vai dizer que existia ali os querubins com 6 asas. 2 voavam, 2 cobriam o rosto e com 2 cobriam os pés. E dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então Isaías, ele teve essa revelação de Deus, do trono de Deus. E quando ele teve essa revelação de Deus, o que ele fez? Ai de mim, que sou pecador. Ele começou a enxergar a sua sujeira. Por causa de quê? Da iluminação. Pedro também, né? Quando Jesus ali operou a pesca maravilhosa. E Pedro viu ali o poder de Jesus, viu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Pedro se jogou, foi dentro d'água. Vai dizer que ele se jogou ali, irmãos, nu dentro d'água e falou: afasta de mim que eu sou pecador, Senhor. Porque ele teve revelação da luz. Quando a luz, irmãos, chega nas nossas vidas, nós começamos também a ter essa revelação. Aí nós começamos a admitir: realmente eu sou um pecador e preciso da misericórdia de Jesus. Porque outrora, eu sempre gosto de dar esse exemplo porque é importante. Outrora, quantos de nós não falavam assim: ah, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não mato, eu não roubo, se eu morrer eu creio que eu vou para o céu. A gente se baseava nos nossos próprios méritos, né? Na nossa bondade. Só que a palavra de Deus vai nos ensinar que nós não somos salvos por ser bons, não somos salvos por obras, nada disso, não somos salvos por ser honestos, nada disso. A palavra de Deus vai nos ensinar que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então, outrora nós falávamos isso: não, eu sou uma pessoa boa. Hoje em dia, quando a gente examina nós mesmos, fala: não, eu sou a misericórdia de Deus mesmo para me ajudar. Não é verdade, irmãos? É a revelação, é a iluminação da palavra. A pessoa achar que vai ser salva por as suas obras é porque ainda não foi iluminada pela palavra ainda, está andando ainda na escuridão. Então vamos lá, tópico 1. Tópico 1, o que é a inerrância da Bíblia. Vamos para o primeiro subtópico. O primeiro subtópico vai dizer: o conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. Então, só frisando, é importante frisar isso de novo. Ela é verdade em tudo, irmãos, nos aspectos doutrinários, né, no ensino, espirituais, históricos. Muitos arqueólogos aí encontram, né, tesouros antigos, achados antigos, e encontram muitas coisas também que comprovam a veracidade da Bíblia. Alguns achados arqueólogos. Os irmãos poderiam até acompanhar o pastor Rodrigo Silva. Ele é adventista, mas ele é arqueólogo também. Pastor Rodrigo Silva, ele fala muito sobre a arqueologia e sobre os achados que confirmam a veracidade da Bíblia. É muito interessante ouvir esse pastor. Então, aspectos culturais, científicos e em todos os demais temas, a Bíblia é verdadeira, é verdade em tudo. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer, nós vamos aqui já para as primeiras referências. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em João 14, João capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Ó. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: ó, eu sou a verdade. E não é uma das verdades. Jesus falou: eu sou a verdade. Porque a verdade absoluta é uma só. Não existe esse negócio de relativismo. A verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você não é verdade para mim. Aquilo que é errado para você não é errado para mim. Isso é relativo. Não, irmãos. Existe a verdade absoluta e a verdade absoluta é Deus. A verdade absoluta é Jesus. Ele falou: eu sou a verdade, não uma das verdades. A verdade absoluta sou eu. Foi isso que Jesus quis dizer. E olha o que a Bíblia diz também em João
capítulo 17, versículo 17. João 17, versículo 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Às vezes a gente pensa, irmãos, que santificação é apenas a gente abandonar o pecado, né? É parar de praticar aquelas coisas pecaminosas. Mas santificação também envolve, sabe o quê? O conhecimento certo, o conhecimento verdadeiro. Quando nós passamos a conhecer a verdade, nós estamos nos santificando, nos separando, estamos nos aperfeiçoando. Não é apenas parar de pecar, é o teu conhecimento certo. Tem muitas pessoas que nem praticam muitas coisas erradas, né? Às vezes a pessoa está ali e não pratica muitas coisas erradas, não. Mas não tem o conhecimento verdadeiro. Então essa pessoa ainda não é santa, não é separada. Porque não possui a revelação, o conhecimento verdadeiro. Então santificar também é conhecer a verdade. Isso é se santificar. Interessante, né? Já pararam para pensar por este lado? É porque eu sempre estou estudando, irmãos, mas eu passei muito tempo também pensando assim, que santificar era apenas abandonar o pecado, mas se santificar é transformar a sua mente. É aquilo que era errado, você não tinha o entendimento certo, agora você passa a ter o entendimento certo. Isso é o processo também da santificação, é um aperfeiçoamento. Então vamos lá continuar. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Lá em Números 23, versículo 19, vai dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo que ele deixou escrito, inspirados, os profetas deixaram escritos, inspirados por Deus, irmãos, é a verdade, não contém erros, porque Deus não pode mentir. Nós podemos até pensar por este lado, né? Porque nós sabemos que Deus ele possui poder para todas as coisas. Deus possui todo o poder. Se ele possui todo o poder, ele pode fazer tudo o que ele quiser, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Então, se a gente raciocinar bem, Deus pode todas as coisas? Ele pode porque ele possui o poder. Mas na sua soberania, ele mesmo determinou essas leis espirituais, que ele não pode mentir. Então, Deus não pode mentir, irmãos. Porque ele não se contradiz. Ele é puro, ele é santo e ele não mente. Então, vamos lá. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. Temos referência aí no Salmos 19, versículo 7 e João 10, 35. Por isso que é importante todos os irmãos terem as revistas, porque essas referências que eu não leio aqui, né, em sala de aula, os irmãos podem conferir em casa com mais tempo, estudar também. Irmãos, não deixe para estudar só no estudo bíblico, não, irmãos. Quando tiver um tempinho, pega a revista, pega a Bíblia, fique curioso mesmo, fala, peraí, aquilo que o pastor falou lá eu não entendi não. Aí não espere o pastor explicar na outra aula não. Vai lá na sua casa, mata sua curiosidade. Fala, peraí, isso que o pastor, eu nem concordo com isso que o pastor falou não, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí vai lá, faça igual o nosso evangelista Roberto sempre fala, né? Tem que ser igual os bereanos. Tudo que o apóstolo Paulo pregava, e olha que era o apóstolo Paulo, tudo que o apóstolo Paulo pregava, eles iriam conferir se era, nas escrituras se era isso mesmo. Se o apóstolo Paulo, quando pregava, eles iam conferir, imagine o pastor William. Então vocês têm que conferir, irmãos. E antes, era engraçado, que antes a Bíblia não era assim não, né? Encadernadazinho, um livro com todos os capítulos, versículos, tudo organizadinho. Não era assim não, irmãos. A Bíblia, as escrituras originais, eram rolos, eram pergaminhos. Eles eram escritos ali em couro, né? O material que era couro, que não poderia se perder fácil, era em couro ou era em papiros que eram escritos. Então eram aqueles rolos, por isso que o crente tem aquela mania de dizer, vamos desenrolar o rolo, porque os escritos antigamente eram em rolos, pergaminhos, aí eles iam desenrolando e lendo, aquela parte que eles iam lendo, eles iam enrolando do outro lado, ia lendo, né, desenrolando, aí aquilo que já foi lido ia enrolando de novo para ficar tudo organizado. Alguns escritos eram escritos, né, de um lado e de outro, alguns eram só de um lado, outros eram de um lado e de outro também. Agora imagine quantos pergaminhos tinha que ter também, né, aqueles rolos, tinha que ter também para escrever, para que todos os escritos ali as pessoas pudessem ter acesso a todos aqueles escritos. Eram muitos pergaminhos também. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os originais também, que tem algo muito interessante sobre os originais. Essa questão, irmãos, a Bíblia, ela não pode conter nenhum erro. Ela não contém nenhum erro, sabe por quê? Porque se a gente admitir que a Bíblia tem um erro,
nós podemos também admitir que ela tem 1000 erros. Se tem um erro, pode ter 1000 erros, não é verdade? Se tem um, pode ter mais. Então, nossa regra de fé e prática, nós temos que crer e admitir que a Bíblia não contém nenhum erro sequer, nenhuma vírgula, nenhum ponto fora do lugar. A Bíblia, os originais, não contém nenhum erro, porque se conter um, poderia conter 1000 também, né? Já disse John Wesley. Então vamos lá continuar aqui. Deixa eu ver que eu me perdi. Não, acho que é porque saiu aqui da página, peraí. Não, já pulou, foi a lição aqui, o vento. Vamos lá. Subtópico 2. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Deixa eu colocar aqui a toalhinha. A Bíblia reivindica a sua inerrância. Ou seja, a Bíblia mesmo, né, ela exige que creiam que ela é inerrância. Ela mesma reivindica para si a sua inerrância, que não contém erros. A Bíblia começa dizendo assim, né? No início criou Deus céus e a terra. Pronto, e acabou. Deus não se explica ali, né? Deus não quer provar, não faz questão de provar que ele criou os céus e a terra. Ele diz assim, ó, no início criou Deus céus e a terra. Pronto, e acabou. Se as pessoas vão crer ou não vão crer, Deus ele não faz questão ali de provar. Porque a fé é a gente crer naquilo que a gente não vê, não é verdade? Então nós não vimos isso acontecer. Mas a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Deus ele quer que a gente creia pela fé. Deus ele não quer que a gente precise, irmãos, isso é interessante. Deus ele não quer que a gente precise de uma prova científica para acreditar que a Bíblia é verdade. Porque isso não é fé. Isso na verdade é dúvida, né? Deus ele quer que a gente creia pela fé. A Bíblia fala que bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. A Bíblia diz também, nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Então a fé crê no invisível, naquilo que nós não vemos. Isso que agrada ao Senhor. Porque aí nós não vamos estar duvidando do nosso Deus, nós vamos estar acreditando na palavra dele. Se a palavra dele está escrita, pronto, e acabou. Certa vez eu vi um pregador também dizendo assim, o pregador conta na história dele, ele diz assim, ó, certa vez me perguntaram se eu acreditava, né, que uma baleia ou um grande peixe, que a Bíblia não fala baleia, a Bíblia fala um grande peixe. Certa vez me perguntaram se eu acreditava que um grande peixe engoliu Jonas. Aí eu respondi o seguinte, se a Bíblia tivesse falado que Jonas engoliu o grande peixe, eu ia acreditar do mesmo jeito. Se a Bíblia falou, pronto, acabou. Então é isso, irmãos, é acreditar mesmo pela fé. Então vamos lá. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. Então o termo inerrância não aparece na Bíblia, como outras palavras também não aparecem na Bíblia. Trindade, Santíssima Trindade, né? Trindade não aparece na Bíblia, mas tem muitos ensinos que falam sobre a Trindade. Então não é porque não aparece a palavra Trindade, é que não existe a Trindade, né? Existe, porque existem muitos ensinos que nos ensinam sobre a Trindade, mas a palavra mesmo não aparece. É igual nós sabemos que Deus ele é onipotente, é onisciente e onipresente, nós sabemos disso. Só que a palavra onipotência, onipresença e onisciência não aparece na Bíblia também, mas aparece nos ensinos que Deus é onipotente. O que é onipotente? Quem arrisca? Onipotente? O que é ser onipotente? Vamos lá, irmão. Acho que os irmãos estão com vergonha. Ser onipotente. Agora, Suzana, você está com vergonha. Esqueceu? Possui todo o poder. Aí, por que não responde? Fica com vergonha? Não, pode responder, irmãos. Aqui é para os irmãos interagirem com a aula também. É interessante. Onipotência significa possuir todo o poder. E onipresença? Está sempre presente. O irmão William coçou a cabeça ali, eu pensei que ele ia responder. Coçou a cabeça. Onipresença é estar presente em todos os lugares. Onipresença, presente em todos os lugares. Onipotência, onipresença e onisciência. Quem quer arriscar onisciência? Onisciência. Quem quer arriscar? Sabe de todas as coisas. Onisciência é que sabe de todas as coisas. Tem toda a ciência, sabe de todas as coisas. Né? Nada está oculto, nada é mistério para o nosso Deus. Vamos lá, continuando aqui, ó. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, versículo 5. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Então é como se fosse ali testada, né? A palavra do Senhor.
Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Está lá em 2 Samuel 22, versículo 31. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nenhum jota ou um tio se omitirá da lei. Está lá em Mateus 5,18. O Senhor igualmente ratificou que a Escritura, glória a Deus, que a Escritura não pode ser anulada. Está lá em João 10,35. E que a palavra é a verdade. João 17, que nós já lemos aqui. Essas declarações indicam, glória a Jesus, essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Irmãos, a Bíblia é plenamente confiável, né? Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, pode confiar que é a palavra de Deus que não é. Então, se Deus prometeu na sua palavra, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas. Isso é a nossa segurança, essa é a segurança do crente. Vamos lá para o subtópico 3, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode e não consegue falhar. Deixa eu trocar esse microfone. Glória a Deus, glória a Deus. Então aqui, irmãos, o vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Então, infalibilidade, infalível é isso, aquilo que não pode e nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Então, todas as palavras de Deus, toda a palavra de Deus vai se cumprir cabalmente. Todas as profecias, irmãos, muitas coisas já se cumpriram, outras estão se cumprindo, e o que não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Olha só o que está escrito em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus, ele tem esse zelo de cumprir com toda a sua palavra, irmãos. Deus não é homem para que minta. E isso é importante porque nos ensina uma coisa. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com a palavra do homem, né? Porque muitas vezes o homem usa o nome de Deus para falar aquilo que Deus não falou. Então Deus não tem compromisso com isso. Porque tem muitas pessoas que ficam até com raiva de Deus. Tem pessoas que ficam emburradas com Deus, né? Ah, mas o profeta falou e não se cumpriu. A palavra de Deus fala, se saiu de Deus e o profeta falou, vai se cumprir. Agora, se não se cumprir, é porque o profeta falou do seu próprio coração. Tem lá em Deuteronômio, no Antigo Testamento, dizendo isso aí. Então, tem muitas pessoas que usam o nome de Deus, mas não foi Deus que falou. Então, Deus tem compromisso com a sua palavra para cumpri-la, não com a palavra do homem. Porque existe muito engano hoje em dia também. Existem muitas falsas revelações, existem muitas falsas profecias. Então, tudo que Deus fala, Deus cumpre. Agora, muitas vezes, o homem quer falar coisas que Deus não falou do seu próprio entendimento e do seu próprio coração. Vamos lá, continuando aqui. Por causa da etimologia, os termos inerrância... aqui tem uma referência a Isaías 55:11, né? Isaías 55:11 vai dizer o seguinte, que a palavra de Deus não volta para ele vazia. Antes, ela cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. Então, a palavra de Deus ela é enviada com propósito e não volta para Deus vazia. Ela cumpre com o propósito para o qual ela foi enviada. Muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus, como resultado, né, vai trazer salvação. Mas do mesmo tempo que a palavra de Deus traz salvação para uns, a palavra de Deus também se transforma em condenação para outros. Aqueles que não querem receber, aqueles que não querem crer. Certa vez Jesus, quando estava nessa terra, Jesus falou, eu não julgo vocês. Eu não vou julgar vocês, eu não julgo vocês. Porque vocês já têm algo que julga vocês, que é a palavra. A própria palavra já julga vocês. Então é igual nós, irmãos. Nós somos seres humanos falhos, né? Nós somos seres humanos também cheios de erros. Mas quando nós usamos a autoridade da Bíblia, a palavra de Deus, para ensinar algo, a pessoa pode até não acreditar na gente, mas ela não pode contradizer a palavra. Ela não pode rejeitar a palavra, ela não pode contradizer aquilo que a palavra fala. Porque aqui está dizendo que a palavra de Deus não contém erros. A palavra de Deus é perfeita, ela não contém erros. Então, irmãos,
aquilo que não contém erro, que é a palavra de Deus, é a melhor ferramenta para corrigir os nossos erros, porque ela não contém erros. A melhor ferramenta para corrigir os nossos erros é a palavra. Porque mesmo que a gente queira corrigir o nosso próximo, mas nós somos errantes também, nós erramos. Agora, a palavra nunca erra. Então é a melhor ferramenta para corrigir os nossos erros, justamente por isso, porque ela não contém erros. Então, como eu disse aqui no domingo, irmãos, quem nos corrige é a palavra. Quem nos corrige não é o homem que nos corrige. Quem nos corrige é a palavra de Deus. É as escrituras sagradas que nos corrigem. E eu vou dizer, irmãos, a pessoa quando não aceita a correção, a pessoa vai ficar vagando aí para todo lado. Não aceita a correção, vai ficar andando para todo lado e nunca vai se firmar em lugar nenhum. A Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 4, a Bíblia vai dizer o seguinte, que nos últimos tempos, muitos se desviarão da verdade, isso é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas 2 Timóteo, capítulo 4, vai dizer que nos últimos tempos, muitos rejeitariam a verdade, teriam comichões nos ouvidos, ou coceira nos ouvidos. Terão comichões nos ouvidos, rejeitarão a verdade. E vão dizer que muitos ajuntarão mestres para si, que falem segundo a sua vontade. Ou seja, vão procurar mestres, falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, que falem aquilo que ela quer ouvir. Aquilo que agrada o ouvido dela, as pessoas vão procurar aquilo que agrada os ouvidos delas, aquilo que agrada o coração, vão procurar por aí. Espera aí, não gostei, aquela igreja ali tem palavra, tem correção, não gostei disso não. Então eu vou para outra. Aí chega na outra, ouviu uma correção, sai também. Até encontrar um lugar onde só tem aquelas reveladuras. Ah, Deus está te dando, ah, Deus está fazendo, é a chave de ouro, ah, Deus está fazendo isso, Deus está se agradando. Só palavras que massageiam o coração. É a sua vitória, é o seu carro, é a sua casa. Não tem correção, não tem exortação. Elogio, vai estar elogiando, bajulando, porque falso profeta, irmãos, eles usam essas estratégias. Eles elogiam, eles bajulam as pessoas, porque eles querem ali conquistar as pessoas, porque eles querem o quê? A lã das ovelhas. Eles querem ali o dinheiro das pessoas. Então eles bajulam, eles não vão falar a verdade, porque sabem que o dia que falar a verdade, as pessoas vão sair das igrejas deles. Então essas pessoas vão ficar perambulando até encontrar um lugar que só fala coisas agradáveis. Pode falar, irmão. Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, ou que só prega uma parte da palavra de Deus, você já pode desconfiar. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo sabe que Deus é amor. Deus é amor. Todo mundo sabe que Deus é amor. Mas a Bíblia diz também que Ele é fogo consumidor. Então, se eu pregar só que Deus é amor, Deus é amor, tá tudo certo, se preocupa não, pode continuar do jeito que você está mesmo, continua nos seus erros aí. Vou estar pregando só o amor de Deus. Deus é amor, Deus Ele te ama. Deus Ele te ama, justamente porque Ele te ama, Ele não quer te ver assim no pecado. Então eu tenho que falar, Deus Ele te ama, então abandone essa vida para você não ter consequência. Então eu estou pregando as duas partes. Agora, se eu pregar só que Deus é amor, igual eu já falei aqui na aula, tem os teólogos liberais. Teólogos liberais, eles estão despregando a Bíblia. Tem muita coisa que é pecado que eles dizem que não é pecado. Eles defendem até mesmo o aborto. Eles defendem, coisas que os princípios bíblicos condenam. Porque só quem pode dar vida, tirar a vida é Deus. Qualquer hora a gente estuda melhor sobre isso, Então, irmãos, o que acontece? Eles estão pregando essas coisas que não é pecado, estão despregando a Bíblia. Então, essa questão do amor, os teólogos liberais, eles usam muito isso. Ah, mas Deus é amor, o que importa é que Deus amou. O que importa para Deus é o amor. Então, homem com homem não tem problema, mulher com mulher não tem problema. Daqui uns dias vão estar defendendo Deus o livre até a pedofilia, irmãos, porque são pessoas usadas pelo Satanás. Eles usam esse pretexto, E as pessoas adoram isso. Eu falei aqui para os irmãos, certa vez eu estava vendo ali um debate, porque eu acho muito importante, porque a gente aprende muito. Nesse debate estava ali um ateu entrevistando um teólogo liberal. Teólogo liberal da Igreja Batista, não é porque é da Igreja Batista, porque teólogo liberal tem em todas as denominações, aparece em tudo quanto é lugar. Mas esse era batista, e ele era um teólogo liberal. Então ele estava defendendo a homossexualidade, ele dizia que não era pecado. O aborto ele dizia que não era pecado também. Tudo que a Bíblia ensinava que era pecado, ele estava dizendo ali que não. Que para Deus o que importa é o amor e nós temos que amar é o amor.
Aí, só um momento, irmão Beto. Aí, irmãos, eu fiquei curioso, falei, eu vou ler os comentários para saber o que as pessoas estão... Não é possível que tem tanta gente cega assim que não tá vendo que esse cara tá falando uma heresia. Aí eu fui ler os comentários. Irmãos, a maioria dos comentários falou: nossa, mas que pastor abençoado. Nunca vi um pastor igual a esse. Esse que é um pastor. Agora deu vontade de ir para a igreja desse pastor. Outros diziam assim: ó, eu nunca gostei de ir na igreja, mas na igreja desse pastor eu iria. Por quê, irmãos? A porta larga, são muitos que entram por ela. Ele estava falando coisas que só agradavam o ser humano. Aquilo que as pessoas queriam ouvir. Não tinha conserto, não falava sobre o pecado. E outra coisa, certa vez eu ouvi também um pastor desse da modernidade aí, né? Que prega só sobre o amor. O pastor prega só sobre o amor. Vou até falar o nome dele, eu não tenho medo não, né? Eu vou até falar o nome dele, irmãos, que é importante. Porque às vezes, por que a gente evita de falar nome às vezes? Porque as pessoas às vezes falam, tá julgando o pastor. Não é julgando, irmãos, aqui nós ensinamos a verdade. O nome desse pastor, é claro, a vida dele com Deus é ele e Deus. Agora o nome desse pastor, ele é muito famoso, é o pastor David Leonardo. Já ouvi algumas mensagens dele também, tem algumas mensagens que é bênção. Mas tem mensagem que você tem que ter cuidado, irmãos. Porque ele prega só o amor de Deus. Mas não prega para abandonar o pecado, não prega sobre o pecado, sobre essas coisas não. Sobre conserto não prega. E aí nós temos que ter cuidado, porque eu não estou dizendo que é o caso dele, porque isso aí só alguém pode julgar é Deus. Agora, nós temos que ter cuidado, porque muitos pastores modernos de hoje em dia, eles estão preocupados do canal deles do YouTube crescer. É com inscritos, é com milhares de inscritos, milhares de likes, compartilhamento. Tem muitos que estão ganhando muito dinheiro com isso aí, irmãos. Então eles estão preocupados com o canal deles crescer. Então eles não vão falar certas coisas. Não vão falar, senão o canal... né? Então, esse pastor David Leonardo, ele estava dando uma entrevista. E ele falou na entrevista dele assim, ó. Ele falou para o entrevistador, falou, eu não falo sobre o inferno. Sabe por que eu não falo sobre o inferno? Porque Jesus não mandou eu falar sobre o inferno. Eu falei, meu Deus do céu, que heresia é essa? Sendo que Jesus, irmãos, ele falou mais sobre o inferno do que sobre os céus. Porque Jesus sabe o perigo que é a pessoa ter um entendimento errado e ser condenado ao inferno. Jesus sabe a tristeza que é isso, ele sabe melhor do que ninguém. Então Jesus ele falou mais sobre o inferno do que os céus. E esse pastor falou, eu não falo sobre o inferno porque Jesus não mandou eu falar sobre o inferno. Eu falei, meu Deus do céu, isso é uma heresia. Não é verdade? Então entendeu, irmão William? Se eu falar só sobre os céus e não falar sobre o inferno, eu já estou sendo um falso profeta. Estou pregando só uma parte da Bíblia e não estou pregando a outra. Entendeu? Isso é uma evidência de falsos profetas. Falsos profetas também é que estão sempre profetizando só bênção. Nunca fala de conserto. Nunca fala do conserto, de abandonar o pecado. É só bênção, irmãos. Profeta Isaías, eu fiz uma pesquisa, o profeta Isaías, ele profetizou 50 vezes em 55 anos. 50 vezes em 55 anos. E ele é considerado um profeta maior, né, porque escreveu mais. Não porque é mais importante, mas porque escreveu mais. Então ele profetizou 50 vezes em 55 anos. E a maioria das profecias, os irmãos podem ler. É alertas. Alerta de ai de ti, abandone o pecado, volte-se para Deus. A maioria das profecias é profecia de juízo e de alerta. Então profetizou 55 vezes, 55 anos e muito conserto ele profetizou. Hoje em dia, você vê, às vezes a pessoa profetiza 100 vezes em 10 minutos. E é só profecia de bênção. Deus vai dar, Deus vai fazer, Deus está se agradando, Deus está dando, Deus vai fazer, Deus vai realizar o desejo do seu coração. Não tem conserto. Eu trabalhava na rádio Evangelista Roberto também. A gente atendia muitas vidas ali. Tinha vidas, irmãos, que não estavam nem congregando, tinha compromisso nenhum com Deus. Porque a gente perguntava, vem cá. A pessoa já pedia logo, né? Quero uma oração. A gente, vem cá, você está congregando, está buscando a Deus? Estou afastado tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nem compromisso com Deus não tinha. Ligava na nossa programação. Na nossa a gente perguntava, tem que congregar, a gente falava. Mas quando ligava em outras programações, aí essa mesma pessoa só ouvia isso. Deus está dando, Deus está se agradando de você, mulher de Deus, homem de Deus, Deus está dando, Deus está fazendo. A mesma pessoa, a pessoa toda desconcertada e recebendo palavras agradáveis. Então deu para entender, né, irmão? Aí dá para a gente identificar. Pode falar, evangelista Roberto. Verdade. Alguém tem a nova tradução da linguagem de hoje, na Bíblia? Nova tradução da linguagem de hoje? As versões que os irmãos têm aí.
Porque a nova tradução da linguagem de hoje é mais fácil de entender esse versículo. Pedro, procura aí no computador Isaías 30:10 na nova tradução da linguagem de hoje. Que os irmãos vão entender do que o evangelista Roberto está falando aí. Aí nós vamos continuar, irmãos. Demos uma paradinha aqui, mas foi preciso, né? Deus faz do dia que Ele quer. Então vamos aqui. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos com sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar e igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Então tem alguns que afirmam, irmãos, que a Bíblia é somente infalível, que ela não falha, que ela é eficaz para a salvação. Mas essas mesmas pessoas que falam que a Bíblia é infalível, que ela não falha, que ela é eficaz para a salvação, elas vão dizer que a Bíblia contém erro. Aí é meio contraditório, né? Se ela não falha, como é que ela vai conter erro? Então é meio contraditório isso. Achou, Pedro? Bota aí, coloca aí. Olha só, irmãos, eu vou ler aqui, se não der para os irmãos lerem, aí os irmãos acompanhem comigo aqui. Eu vou ler aqui porque é meio difícil de ler, né? Coloca lá, Pedro. Meu Deus do céu, acho que nem eu vou enxergar. Aqui, olha só, eu vou ler para os irmãos aqui. Diz assim, ó. Isaías 30, versículo 10, sobre aquilo que nós estávamos falando, ó. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês... Não estou conseguindo nem ler, Pedro. Não defendem o direito dos pobres com as causas dos necessitados e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão... Pedro, acho que não é isso aí não, hein? Não é não. Ele botou foi Isaías 10. É Isaías 30, 10, moço. Isaías 30, capítulo 30, versículo 10. Coloca aí. Se der para aumentar, porque essa letra... Não estou conseguindo ler, não. Isaías capítulo 30, versículo 10. Mas é importante, nós vamos ler aqui. A Suzane vai lá dar uma ajuda. Sim. É, irmão, foi isso mesmo. A gente novo convertido, aquela pedra bruta, e o inimigo já vem com tudo ainda pra cima, né? Querendo nos desviar. Então o que é que acontece, irmãos? Era isso mesmo. Nosso lar estava precisando de conserto e eles profetizando coisas boas. E agora, irmãos, eu sempre fui assim. Eu nunca gostei de ser enganado, não. Tem pessoas que parecem que gostam, né? Quero ser enganado. Eu não, nunca gostei de ser enganado. Então o que é que acontece? Esses dias o cara da Claro me enganando lá, eu fiquei bravo. Me prometo. Nunca gostei de ser enganado. Então o que é que acontece, irmãos? Aí, eu sabia que eu estava ali falho com Deus, eu sabia que a nossa vida, a nossa família estava precisando de se consertar. Aí, muitas vezes eu ia receber também oração, as pessoas só profetizavam coisa boa. Aí eu chegava brabo em casa, falava com minha esposa, ué, Nima, como é que ele profetizou só coisa boa e tudo? Não tá certo esse negócio não. Aí foi a hora que eu comecei a desconfiar dessas coisas. Falei, não, irmão, Nima, eu falei, ele tá inventando coisa. Eu não gostava disso não, mas tem gente que gosta. Como eu falei aqui, ó, Isaías 30, 10. Vamos ver se eu consigo ler aqui, ó. Aí, agora sim. Olha, irmãos, isso aqui é... Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas. Videntes, é bom explicar, videntes naquela época também eram profetas. Profetas também eram chamados de videntes também. Não era igual hoje em dia que vidente é só aqueles que lê mão, não. Naquele tempo os profetas também eram chamados de videntes. Então aqui, ó, o povo estava pedindo para os videntes, para os profetas, ó. Eles pedem aos videntes que não tenham visões e dizem aos profetas, não nos anunciem a verdade. Olha, não nos anunciem a verdade, eu não quero saber de verdade. Negócio de verdade eu não quero saber não.
não nos anuncia a verdade. Inventem coisas que nos agradem. Olha, inventem coisas que nos agradem. Deem-o fora, parem de nos amolar. Não nos falem mais a respeito do santo Deus de Israel. Forte, né? Eu não quero saber desse negócio de Deus, não. Esse negócio de Deus, esse negócio de pecado, não quero saber disso aí, não. Eu quero ouvir palavras agradáveis. Aquele povo estava pedindo isso. Hoje em dia é diferente? Por exemplo, irmãos, a programação, igual eu falei que o evangelista Roberto fazia, que o Gerson também fazia, né? Essa programação não era todos que ligavam para nós, não. Pessoas que queriam ouvir palavrinha agradável, falsa profecia, ligava para outros, para nós já nem ligava. Não ligava, irmãos, porque não queria ouvir. Da igreja também, como eu falei, ó, nos últimos tempos, muitos terão comichões nos ouvidos. Não suportarão a verdade, terão comichões nos ouvidos. E ajuntarão mestres para si, para que falem segundo a sua própria vontade. E sabe o que fala no final? Sabe qual é o final dessas pessoas? No finalzinho vai dizer ali, ó, fala, e aí eles voltarão para os mitos e para as fábulas. Ou seja, voltará para a mentira. Vão rejeitar a verdade e procurar a mentira. Por conta própria, por vontade própria. Vão fazer isso. Esse é o fim dessas pessoas. Hoje a irmã Raimunda até botou um vídeo lá. Eu estava pensando sobre isso esses dias aí. E ela botou, como Deus confirma, né? Certa vez eu vi o pastor Everaldo pregando. O pastor Everaldo falou assim: irmãos, nós só somos bons até falar alguma coisa. Quando a gente fala alguma coisa, quando a gente fala a verdade, não é bom mais não. A gente não presta mais não. O pastor Everaldo falava isso, né? E eu olhava para olhar, rapaz, é verdade mesmo. Irmãos, nós temos a tendência, porque a nossa natureza humana, ela foi corrompida pelo pecado. A nossa natureza humana não quer ouvir a verdade. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim também, ó. Por que a humanidade não quer saber da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus contém aquilo que o homem detesta, a verdade. Aí muitas vezes nós podemos até falar: não, pastor William, mas eu quero ouvir a verdade, eu gosto da verdade. Mas o dia que essa verdade me atingir, eu já fico bravo. Então eu não posso dizer que eu gosto. Se eu gostasse, eu ia ficar feliz, não é verdade, irmão? Então como é que eu posso dizer que eu gosto da verdade? Alguém me fala a verdade, eu fico com raiva. Então o ser humano não gosta da verdade. Mas mesmo não gostando, nós precisamos dela. Não é maravilhoso? Mesmo não gostando, nós precisamos dela, irmãos. É igual eu estava ouvindo, né, sobre a questão da... Aí um preparador físico falou assim, ó: academia é o seguinte, mesmo que você não goste... Academia não, exercício físico. Ele falou: exercício físico, mesmo que você não goste, faça sem gostar mesmo. Faça sem gostar. É igual muitas vezes no culto, irmãos. Muitas vezes nós não estamos com vontade de ir no culto. Mas é bom ir assim mesmo. Que é no culto que nós vamos receber o renovo, a revelação da palavra. Então, irmãos, o que acontece? Aqui nesse ministério, vários ministérios, isso sempre vai acontecer. Às vezes, irmão, muitos vão ouvir uma pregação nesse ministério e vão sair desse ministério e não vão voltar mais. Isso já aconteceu e vai acontecer várias vezes. Quando nós pregarmos, né, palavras ali que não toque, não fira o ego de ninguém, amém. Mas vai ter vezes que nós vamos trazer uma correção, a pessoa não volta mais. Então não se preocupe, irmãos. Nesse ministério só vai ficar quem aceita a correção. Quem não aceita a correção não fica. Sabe por quê? Porque nesse ministério Deus vai nos corrigir sim. Porque nós precisamos. E começando daqui, ó, do pastor. Vocês acham que o pastor nunca foi corrigido nesse ministério, não? O pastor já foi corrigido aqui, irmãos. O pastor foi corrigido. E todos nós somos corrigidos sim, porque é Deus que nos corrige nesse ministério. Então não precisa nem se preocupar. Quem aceita a correção vai continuar. Quem não aceita, não continua, irmãos. Porque nós vamos ser corrigidos por Deus. Vamos lá, continuando, irmãos. Vamos lá. Terminei o subtópico 2, não terminei? Subtópico 2 eu terminei? O 3, aliás? Terminou, vamos lá. Ah não, falta um pedaço. Não, tópico 2, vamos para o tópico 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos... Meu Deus, cada palavra é difícil hoje. Os manuscritos... Meu Deus, vou saber ler isso não. Os manuscritos... agora foi, hein? Os manuscritos... É porque eu estou falando Cristos. Não vou repetir isso não. Autógrafos. Então, irmãos, o que é autógrafo? Autógrafo é aquilo que é escrito do próprio punho. Isso é um autógrafo, né? Igual se falar, não sei quem deu um autógrafo aqui, a pessoa vai escrever do próprio punho, né? Isso é o autógrafo. Então, manuscritos, autógrafos. Nós vamos aprender o que é isso. Vamos lá. Os manuscritos, meu Deus, para com essa palavra. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente.
Então é aquilo que foi escrito do próprio punho. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Aquilo que foi escrito pelo apóstolo Paulo, do próprio punho dele, é o autógrafo, é o manuscrito, agora foi, original, né? É o autógrafo. Então, deu para entender ou alguma dúvida? Deu para entender, né? Então, isso é chamado autógrafo. Não, peça não, irmão. Essa palavra é difícil. Eu vou até falar agora os escritos, tá bom? Para mim não errar, os escritos. Então, meus irmãos, olha só. Filemon, capítulo 1, versículo 19. Irmãos, é Filemon, não é filé mignon não, tá bom? Filemon. Hoje eu estava perguntando para meus filhos, para minha esposa, o que é FM? Aí minha filha falou, não é o rádio. Minha filha falou, não é o rádio. Mas depois ela lembrou, né? Ah, tá. Aí meu filho falou, da Bíblia, tá falando da Bíblia. Aí depois ela lembrou, ah, tá, Filemon. Fala Flamengo, minha esposa falou Flamengo. Meu Deus do céu. Família? Ah, tá, família. Família. Então vamos lá, irmãos. Ó, Filemon é uma carta tão pequena, né? Que é só um capítulozinho ali. É só um capítulo. 1 versículo 19 diz assim, ó: Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Olha, só a parte A aqui. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Então, autógrafo, né? As cartas de Paulo, elas foram inspiradas por Deus, mas ele escreveu no seu punho. Talvez os irmãos nunca ouviram isso, ou já ouviram, mas, irmãos, nós podemos dizer, afirmar, que a Bíblia é um livro divino e um livro humano. Ela é um livro divino e um livro humano. Ela foi inspirada por Deus, mas foi o homem que escreveu, com as suas mãos. Então, foi uma parceria, né? Foi uma cooperação. Homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deixaram todos escritos para nós. Então é um livro divino e um livro humano. É por isso que muitos usam essa parte da humanidade, né, para querer descredibilizar a Bíblia, para querer dizer que a Bíblia tem erro, que a Bíblia não é verdadeira, porque foi o homem que escreveu. Só que nós sabemos que Deus, ele pode usar o homem de forma sobrenatural, porque todos nós já experimentamos isso. Quem nunca teve uma revelação de Deus, irmão? Irmão, certa vez eu tive uma revelação de Deus, que eu creio que Deus, ele fez isso para que minha fé fosse edificada. Eu era um novo convertido. Irmãos, Deus me deu uma revelação que aconteceu exatamente como Deus me mostrou. Engraçado que ele me deu a metade da revelação e a metade para minha esposa. Uma completou a outra. No mesmo dia, na mesma noite, Deus deu essa revelação. E tudo, durante o dia todo assim, ó, tudo se cumpriu exatamente igual Deus nos mostrou, para edificar. Então nós temos essa experiência. Além da teoria, nós temos a experiência também de saber que Deus, quando Ele quer, Ele usa sobrenaturalmente, né? O ser humano também. Então vamos lá. Temos também Romanos 16, versículo 22. Coloca aí, Pedro. Romanos 16, não sei se eu pedi para o Pedro, pedi? Versículo 22. Olha só. Eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Olha só. Eu, Técio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então, isso é autógrafo. Algo que é escrito do próprio punho da pessoa. É o autógrafo. Vamos lá. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que as cópias fiéis desses manuscritos preservam a exatidão dos originais. É importante agora dizer algo. Deixa eu ler só o restinho aqui. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Está lá João 14, 17, João 16, versículo 13 e 14. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Então, se a Bíblia acontecesse erro, irmãos, ela não teria autoridade, né, sobre as nossas vidas. Agora, olha uma coisa interessante, irmãos. Os originais mesmo ali da Bíblia, já não existem mais. O original não existe mais. Por quê, irmão? Por causa do tempo, né? A degradação do tempo e tudo, os originais já não existem. Isso por vontade de Deus. E se existem, está escondido por Deus, né, em algum lugar. Veja que quando eles achavam os manuscritos, os escritos. Veja quando eles achavam os escritos antigos, vou treinar essa palavra em casa. Quando eles achavam, irmãos, muitas vezes achavam um pedaço, às vezes já estava faltando ali um pedaço, né? E achavam ali em condições ali já precárias, mas acharam muitas evidências.
Tem os escritos do Mar Morto também, que os irmãos podem pesquisar depois sobre isso aí. Então foram achados muitos originais. Mas o original já não existe mais, né? A escritura completa original já não existe mais. Mas, irmãos, o Espírito de Deus teve todo o cuidado de fazer com que as cópias fossem perfeitamente fiéis aos originais. Os judeus, que eram chamados escribas, eles eram responsáveis de fazer as cópias dos originais. Eles faziam ali, eles reescreviam as cópias dos originais. E os judeus, irmãos, eles tinham muito temor sobre as leis de Deus, eles eram homens muito tementes à lei de Deus. Então eles não iriam falsificar. Então historiadores comprovaram ali que tudo que eles copiaram de uma maneira fiel aos originais. E uma das maneiras de comprovar também isso é que tudo se cumpre. Talvez a pessoa pode duvidar, mas acha que eles podem ter escrevido qualquer coisa ali. Irmãos, tudo que está escrito se cumpre. Se fosse o homem escrevendo, ia se cumprir? Com exatidão, igual a Bíblia faz? Não ia se cumprir. Então as cópias, irmãos, são fiéis. Por isso nós podemos ter toda a segurança e tranquilidade de saber que as cópias são fiéis aos originais também. Então hoje em dia existem as cópias, os originais não mais. É importante, né? Vamos lá, subtópico 2. Vou ler agora do meu jeito, para mim não errar de novo. Os escritos apócrifos. O que é isso? Apógrafos. Falamos aqui dos autógrafos, agora vamos falar dos apógrafos. Então vamos ler o que é. As cópias dos escritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente existem cerca de 25 mil cópias dos escritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escritores do Antigo Testamento, os escribas, judeus, transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Então, apógrafos são as cópias, autógrafos os originais e apógrafos as cópias. Fácil de entender, né? Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Então, irmãos, existem as versões, né? Como eu já disse aqui, nova versão atualizada, Nova Almeida Revista e Corrigida, NVI, nova versão internacional, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje e muitas outras aí, né? Muitas outras versões, muitas outras versões da palavra da Bíblia Sagrada, né? Vão existir aí. Então existe também paráfrases. Existem também paráfrases. O que é uma paráfrase? Paráfrase, irmão, é usar palavras semelhantes. Às vezes não vai usar a mesma palavra ali dos escritos originais, nem das cópias, mas vai usar palavras semelhantes, frases semelhantes para dizer a mesma coisa. Eu tenho um livro lá em casa, que esse livro é uma paráfrase da Bíblia. Então ele usa outras palavras, outras frases diferentes para dizer a mesma coisa. Porque aí fica uma maneira mais fácil de compreender, uma maneira mais fácil de entender o sentido daquilo ali. Então existem isso também. Então vamos lá. Os apócrifos e os... Meu Deus, hoje é tanta palavra difícil. Os apócrifos e pseudo-epígrafos. O que é pseudo? Pseudo é algo falso. Pseudo vem de falso. Sim, uma coisa que eu me lembrei aqui, o nosso diácono William perguntou, né, como que nós podemos identificar também o que é falso, o que é verdadeiro, né, o que é heresia, o que não é, né, o que é um falso profeta, o que não é, o que é um ensino verdadeiro, o que não é. Tudo isso engloba, né? Então, uma das coisas também, diácono William, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele nos dá o discernimento de espíritos, discernir o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Então, o apóstolo João deixou escrito também, provai as profecias, provai os espíritos para saber se vem de Deus. Então é o teu discernimento, é um dom espiritual que todo cristão precisa ter, né? Pode pedir para Deus,
que todo cristão tem que ter o discernimento de espíritos, saber o que é de Deus, o que é do homem, o que é do diabo. Não significa que nós vamos saber com exatidão todas as vezes. Às vezes vamos ficar meio confusos ali na hora, no momento, mas quando a gente bota o joelho no chão, irmãos, não tem como, Deus mostra. Bota o joelho no chão e fala assim, eu estou confuso. Deus não é Deus de confusão. Às vezes não vai ser na hora, porque Deus tem os seus propósitos, mas uma hora você vai chegar ali, opa, peraí, isso aí não está certo. Deus, ele mostra. Deus, ele não deixa os seus servos confundidos, e a palavra do Senhor também diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. A Bíblia também fala, né? Vamos ver se eu lembro desse versículo, faz tanto tempo que eu não falo ele. Acho que é Jeremias 33:3. Como é que é, Suzana? Me lembra aí. Coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. Como é que começa esse versículo? Buscar-me-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. É isso? Buscar-me-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que ainda não conhece. Confere aí, evangelista Roberto, aí depois o irmão fala direito. Oi? Acho que você lembrou e não quer falar. Jeremias, eu não lembro se é 33:3, confere aí também. De cabeça às vezes falha, né? 33:3. Se não for 33:3, é 33. Confere aí para nós conferirmos. Clama a mim. Aí por isso que eu falo que é bom praticar. Faz tanto tempo que eu não falo esse versículo que falhou a memória. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conhece. Ou coisas grandes e ocultas que ainda não conhece, né? Então, quando a gente bota o nosso joelho no chão, Deus, ele vai ali nos mostrar. Então, vamos aqui, irmãos, para o subtópico 3. Os apócrifos e os pseudo-epígrafos. Nossa declaração de fé, quando fala assim, nossa declaração de fé, é bom também explicar. Essa revista, irmãos, é da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, a doutrina que a gente ensina, que a gente crê, é a doutrina da Assembleia de Deus, né? Os ensinamentos ali da Assembleia de Deus. Porque eles creem nos dons espirituais, não são cessacionistas, nós também não somos cessacionistas, né? Nós somos continuistas. Nós cremos na continuação dos dons, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Então diz aqui, essa declaração de fé é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então diz assim, e a nossa também, né? Nossa declaração de fé assegura que os escritos apócrifos, apócrifo significa escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras. A exemplo da oração pelos mortos, os pseudo-epígrafos. O que é pseudo-epígrafos? São falsos escritos. Dentre eles, a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro foram produzidos por autores anônimos e espúrios que atribuíram indevidamente a sua autoria a profetas e apóstolos. Então, olha só uma coisa interessante, irmãos. Livros apócrifos são livros que são considerados não inspirados por Deus. São livros considerados não inspirados por Deus. Semana passada nós estávamos falando um pouquinho desse livro, né? E nós falamos sobre a Bíblia Católica. E ali me falhou a memória, eu não me lembrava quantos livros tinham a mais na Bíblia Católica. E aí eu pesquisei, são 7 livros. Os livros apócrifos são mais ou menos 15 livros, em torno de 15 livros apócrifos. Mas a Bíblia Católica adotou 7 livros apócrifos. E agora nós vamos aqui, eu anotei aqui, quais são esses livros? Olha só, é o livro de Tobias, que tem na Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. É o livro de Tobias, livro de Judite, 1 Macabeus e 2 Macabeus, Sabedoria de Salomão, Eclesiásticos, não confundir com Eclesiastes, né? É Eclesiásticos e Baruque. Então esses são livros. Sabedoria de Salomão não pode confundir também com Cantares de Salomão, né? São outros livros que a Igreja Católica adotou. Então vamos lá. E o que são pseudo-epígrafos são falsos escritos. Então o que acontecia? Aparecia antes, outros escritores também apareciam naquela época ali. Então eles escreviam alguns livros ali e eles diziam que foi o apóstolo Pedro que escreveu, João que escreveu, e depois descobriu que isso não era verdade. Eles escreviam e atribuíam o escrito a Pedro, a João, né? Só que depois descobriu que isso não era verdade, porque esses escritos contradiziam a Bíblia. Neles, deu um exemplo aqui, né, de consulta dos mortos.
Então tinha livros ali que ensinavam consulta dos mortos, e consultas aos mortos é pecado, né? A Bíblia proíbe, a Bíblia condena. Tinha outros que ensinavam também salvação por obras, coisa que a Bíblia não ensina. Então contradizia a palavra. Como eu falei semana passada, se você quer ali um livro, ler esse livro como histórico, né, de curiosidade, histórico, para você compreender um pouco mais da história, você pode ler, mas você não pode ler ele como escrito, inspirado por Deus, como a palavra de Deus, não pode ler, porque contém realmente erros que contradizem a Bíblia também. Então isso é importante saber. Vamos lá. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudo-epígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. Algumas vezes os irmãos vão ler também cânon bíblico, né? O que é cânon? O cânon vem, a palavra original cânon quer dizer régua, de medir, é aquilo que mede perfeitamente. Então isso é cânon. Então, cânon bíblico, né, são os escritos ali perfeitos, do jeito que Deus quis. É a régua de medir todas as coisas. Então, Jesus também atestou, irmãos, os escritos do Antigo Testamento, né, como sendo a palavra de Deus. Olha só, já lemos esse versículo na aula passada, mas vamos ler de novo. Lucas 20, versículo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 24. Diz assim, ó. E disse-lhes, Jesus estava dizendo aqui, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Olha, lei de Moisés, o Pentateuco, 5 primeiros livros. Aqui vai falar, glória a Deus, aqui vai falar também dos profetas, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Filemão, e também vai falar dos salmos. Salmos são chamados livros poéticos. Creio que mais para frente nós vamos explicar também sobre esses livros aí. Vamos lá para o tópico 3, já é o tópico 3? Tópico 3, né? Tópico 3 para estarmos encerrando, irmãos, em nome de Jesus. A verdade nas Escrituras. Subtópico 1. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. Então, verdade, né? Olha só, isso é interessante de aprender. Verdade vem do hebraico e significa o que é confiável e correto. A gente ouve tanto falar sobre a palavra verdade, mas não sabe nem o que ela significa no original. Não é verdade? Então, irmãos, é importante, né? Por isso que eu falei, a gente tem que ser curioso, saber o que significam as palavras. Então, verdade, agora os irmãos sabem. É aquilo que significa confiável e correto. Vem do original confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Quando a gente fala aqui sobre a verdade, é importante falar algo aqui rapidinho. A grande batalha universal, antes de ser o bem contra o mal, irmãos, é entre a verdade e a mentira. Já dissemos isso aqui, né? A grande batalha universal é entre a verdade e a mentira. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver, quando a serpente foi tentar Eva ali, a serpente chegou em Eva e falou assim, foi assim que Deus disse, foi? Que o dia que você comer do fruto, você vai morrer? Aí a serpente falou, é certo que não morrereis. Então, entre linhas, a serpente estava querendo dizer assim, Deus mentiu. Deus disse que você comesse do fruto, você ia morrer? Não, isso não é verdade não. É certo que você não vai morrer. Então, olha que o diabo ele já estava espalhando o quê? A mentira, né? Então, veja a batalha universal aí, da verdade contra a mentira, desde o começo da Bíblia. A Bíblia vai dizer que o diabo, ele aparece lá em Gênesis, enganando. Aí, quando vai lá para o último livro da Bíblia, em Apocalipse, o diabo aparece de novo fazendo o quê? Enganando de novo, né? A Bíblia fala que ele vai chegar para enganar as nações. Então ele é enganador desde o princípio. Deus é criador, o diabo é imitador. A única criação atribuída a Satanás é a mentira. Que lá em João 8, versículo 40, vai dizer que ele é mentiroso e o pai da mentira. Então a mentira é filha de Satanás, né? Criou a mentira, o Satanás. Então, meus irmãos, a verdade e a mentira é a grande batalha universal. Porque o bem já venceu o mal lá naquela cruz, né? Ressuscitando no terceiro dia, o bem já venceu o mal. Vamos lá, Romanos capítulo 3. Bota aí, Pedro. Romanos capítulo 3, versículo 4. Olha só que interessante. Essa passagem é interessante, ó. Romanos 3, 4, irmãos. Olha só que forte. Romanos 3, 4 diz assim, ó. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso,
como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Eu acho muito interessante esse comecinho aqui, ó, a parte A do versículo. Ó. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Então, irmãos, verdadeiro é só Deus. A Bíblia fala que o homem é mentiroso. Aí depois, de repente, a gente pode até se ofender, né? Tá me chamando de mentiroso? Mas, irmãos, quem de nós nunca contou uma mentira? E quem de nós nunca contou uma mentira? Às vezes, até para sair de uma situação embaraçosa, a gente mente. Não é verdade? Às vezes está numa situação embaraçosa ali, quando vê que não, a gente já mentiu. A gente pensa, meu Deus, eu menti. Porque não teve coragem de falar a verdade. Pedro, quando perguntaram para Pedro, você é um deles, né? Você andava com Jesus. Aí Pedro, não conheço não, nunca nem vi. Mentiu. Estava com medo e mentiu. Então, irmãos, verdadeiro é só Deus. Quem nunca cometeu esse pecado de alguém estar batendo no portão e falar, vai lá, fala que eu não estou. Ou então no telefone, né? Alguém liga lá, diz que eu não estou. Atende aí e diz que eu não estou. E às vezes o filho já atendeu e a pessoa fala que eu não estou. A pessoa lá do outro lado ouve. Nossa, falou que não estava. Não é verdade, irmãos? Então, não é verdade? Seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. E aqui no final fala aqui, ó. Para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Então, para que a gente seja justificado nas nossas palavras, nós temos que admitir que todo homem é mentiroso e só Deus é verdadeiro. Aí, ó. Minha mãe mandou dizer que não tá. Aí, ó. Aí, quando é dívida, aí pronto. Quando é dívida, fala que eu mudei lá para os Estados Unidos. Quando alguém liga. Aí, ó. Às vezes a pessoa mente tanto que fala, não, eu não sou eu não. Você está me confundindo comigo. Mas não sou eu não sou eu. Então, irmãos, é interessante. Olha só, e é interessante a gente admitir isso, porque fala, ó, assim você vai vencer quando forem julgados, para que você seja justificado em tuas palavras. Então, se eu disser assim, ó, não, eu não minto, eu não sou mentiroso, eu não minto, eu nunca menti, a Bíblia fala, aquele que disser que não tem pecado já está pecando, né? Agora, se eu admitir, não, sim, já menti, minto, e é bem capaz de mentir de novo, e vou mentir, volta e meia eu vou mentir, querendo ou não eu vou mentir, quando eu estiver numa situação difícil eu posso mentir, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas numa situação embaraçosa, quando vê que não, irmão. Às vezes uma coisa pequenininha, a gente passa, só isso aqui, eu não vou mentir, eu vou omitir. Né? Então, às vezes uma coisa pequenininha, então só Deus, irmão. Só Deus é verdadeiro e a palavra dele é verdadeira. Então, só ele é perfeito para nos corrigir perfeitamente. Às vezes nós podemos corrigir o nosso irmão, mas nós não podemos corrigir perfeitamente porque nós somos imperfeitos também. Agora, Deus, ele pode corrigir perfeitamente. Então, continuando aqui, ó. Nas Escrituras, corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. Acabamos de ler, né, Romanos 3:4. E a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. Então, o que a Bíblia diz é o que Deus diz. A Bíblia é a boca de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está abrindo sua boca também para falar com nós, irmãos. E uma coisa também que nós podemos extrair de ensinamento. Se é para Deus, é do jeito de Deus. Se é para Deus, não é do nosso jeito. É do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu imagino. Não. Se é para Deus, é do jeito de Deus. Então, por isso, nós temos que conhecer a palavra e fazer as coisas para Deus de acordo com o que diz a palavra. A verdade, ela não pode ser relativizada, irmãos. Vamos ler o último subtópico e vamos falar um pouco, penúltimo, né? E vamos falar um pouquinho disso. Ó. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo o que Deus requer do homem e tudo o que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é a inerrante
verdade, tanto espiritual quanto moral também. A nossa moral, a nossa ética, o nosso caráter, irmãos, o padrão é a Bíblia, é a palavra de Deus. Como Deus é eterno, a sua palavra também é eterna. Então os princípios bíblicos são eternos. Pecado continua sendo pecado. Porque a gente vive uma geração que não entende mais assim, não. A gente vive uma geração que não acredita nisso, né? Não acredita nessa verdade. A pessoa, mas isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí, Deus conhece o coração. Mas Deus é amor, aquilo que nós falamos, né? Mas Deus é amor, Deus conhece o coração. Às vezes estão querendo se colocar as pessoas no céu com muita facilidade, né? A pessoa vive uma vida de trevas, né? Claro que a salvação só pertence a Deus, nós não sabemos quem é salvo e quem não é salvo. Verdade. O caminho continua estreito, a porta continua estreita. Sim. Tem mania de fazer isso com o artista. Aí dá aquela polêmica toda, né? E às vezes a pessoa pensa que nós estamos julgando. Não estamos julgando, nós estamos dizendo o seguinte: a salvação pertence a Deus. Onde a pessoa está na eternidade, só Deus sabe. Agora nós não podemos também deixar de pregar a verdade, porque era artista, era famoso, era querido. Não podemos, irmão. Porque senão outras pessoas vão seguir o mesmo exemplo e vão morrer da mesma maneira. Um exemplo aí de um cantor de funk, né? O cantor de funk, irmãos, ele estava num apartamento, bebendo, se drogando, traindo a esposa. Aí fizeram uma brincadeira lá, dizendo que a esposa dele estava chegando. Ele se pendurou na janela, caiu e morreu. Aí no outro dia estava todo mundo querendo colocar ele no céu. Não estou dizendo que... Entenda, né, irmão? Não estou dizendo que ele foi para o inferno, eu não sei. Quem sabe é Deus. Agora, no outro dia, já estava todo mundo querendo colocar ele nos céus. Ele era uma pessoa boa. E quem é que é salvo por ser bom? Ele ajudava os outros. Ninguém é salvo por obras, né? Então, é claro, os últimos segundos de vida dele ali, Deus pode ter ido ali, né? Ele pode ter se arrependido. Sim, a gente não sabe, quem sabe é Deus. Agora, quem é que quer arriscar? Eu vou viver uma vida assim, torta e à direita, e no final eu me arrependo. Não, é um pecado proposital. Pecado proposital não tem perdão. Então, a porta continua estreita, ela não foi alargada, o caminho continua estreito também. Não podemos colocar no céu com essa facilidade toda, senão as pessoas vão viver da maneira que estão e não vão ter arrependimento. E muitos usam... Irmãos, a maioria das pessoas que estão afastadas de Deus usa esses argumentos. Mas o ladrão na cruz se arrependeu no último dia. Irmãos, o ladrão da cruz, o princípio que Deus quis ensinar ali é que ele aproveitou a oportunidade que ele teve. É isso que quer ensinar. Não está dizendo, todo se arrepende no último segundo. Está falando, ele aproveitou a oportunidade que ele teve. E todos que estão ouvindo aqui na igreja, todos que estão ouvindo na live, todos que vão ouvir ainda, essa é a oportunidade que Deus está dando. O ladrão na cruz, ele aproveitou a oportunidade, na hora que ele teve a oportunidade. Todos que estão ouvindo têm que aproveitar a oportunidade também, porque não sabe o dia de amanhã. Mas amanhã eu creio que eu vou estar vivo. Sim, mas se não tiver? E aí? Aí morreu uma vida afastada de Deus? Certa vez o pastor Everaldo também pregou sobre isso. O pastor Everaldo tem umas pregações fortes, eu gosto de lembrar. Certa vez ele pregou, porque ele é mais forte, né? Ele é mais contundente. O pastor Everaldo é mais contundente. E certa vez ele pregou assim, a pessoa vive uma vida toda nas trevas, aí quando morre fala, ele está no lugar de luz. Não é, irmãos? Então nós temos que ser verdadeiros, irmãos, né? Tentar ser, né? Como a Bíblia falou, nós não somos. Mas nós temos que ser verdadeiros segundo as Escrituras. Segundo o que a verdade diz, nós temos que falar a verdade. Então se a gente aliviar, Deus não alivia, irmãos. Os padrões de Deus continuam o mesmo. Pecado continua sendo pecado. Aí as pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor têm mania de falar também, isso é religiosidade. É claro que existe a religiosidade. Existe sim, existe a religiosidade. Mas quando a pessoa não quer ter um conserto, ela vai usar esse argumento. É religiosidade. Outro argumento também, eu não preciso de igreja. Eu adoro a Deus em casa mesmo. Deus conhece meu coração, adoro a Deus em casa. Deus morreu por mim. Opa, lê do engano. Eu não posso dizer Deus morreu por mim. Eu posso dizer Deus morreu por nós. Deus morreu pela igreja. E se eu sou igreja, consequentemente eu estou incluído nesse plano de salvação. Agora, se eu disser, Deus morreu por mim, eu estou bem em casa, não. Deus morreu pela igreja. E Ele quer a igreja unida, Ele quer a igreja congregando, Ele quer a igreja, irmãos, humilde, aceitando as correções dEle. Assim que Ele quer a igreja. Tem muitas pessoas, irmãos, que se revoltam, se isolam. Deus não salvou a igreja para viver ninguém isolado. Deus não nos salvou para nós vivermos isolados. Deus nos salvou para nós vivermos em comunhão, cononia.
Santa Ceia, culto, adorar junto, perdoar uns aos outros, porque é na igreja que vai ter mesmo. Os pega para capar, né? Vai ter na igreja, irmãos. Então é ali que nós aprendemos a perdoar, é ali que nós somos lapidados. Tem muitas pessoas decepcionando com a igreja, claro, né? Porque tem lugar também que só misericórdia. Mas isso não significa que a pessoa tem que ficar afastada da igreja pro resto da vida, não. Vai para outro lugar, procura outro lugar, até encontrar um lugar ali que vai ser usado por Deus, vai, né, se sentir bem. Agora, se a pessoa procura um lugar... Tem pessoas procurando a igreja perfeita, pastor perfeito, não vai achar nunca. Tem uma frase que diz assim, ó: o dia que você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão ela vai deixar de ser perfeita. Né, irmãos? Porque onde existe ser humano... Pode falar aí. Comeu bofe? Meu Deus, tá vendo, irmão? Aí, né, se não ter cuidado, vira blasfêmia, né? Vira zombaria, né? A Bíblia fala, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele colherá. Se o homem semeia na carne, da carne ele colherá destruição. Mas se ele semeia no Espírito, do Espírito ele colherá vida e paz. Gálatas 6, versículo 6 em diante ali, né? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, às vezes, estão zombando, escarnecendo de Deus, e Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós estamos aprendendo, né? Tem pessoas que rejeitam a verdade e abraçam a mentira. E às vezes a pessoa pensa que é porque a gente não ama. É justamente porque a gente ama, irmão. Que a gente ora, que a gente ensina, né? E a gente ama do mesmo jeito. A gente ama a todos. Mas é justamente porque a gente ama. Eu amo meu filho. É por isso que às vezes eu tenho que dar uma bronca nele, corrigir ele, tirar ele do caminho errado, falar a verdade, né? Justamente porque a gente ama. Quem não ama é que fica mentindo, fica bajulando. A pessoa está com a vida toda desconcertada, meu queridinho, minha queridinha. Deus está dando, olha a chave do carro. Você não ama não, irmão. Você é falso profeta que quer ver a pessoa mesmo, só quer o dinheiro da pessoa. Então é algo muito sério. Vamos aqui para o último subtópico. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu, aquilo que eu estava falando. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Vamos aqui para a conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, com plena autoridade em tudo o que diz. Então, Isaías capítulo 5, versículo 20, vai falar ali dos valores invertidos. Hoje em dia, nós vivemos uma inversão de valores. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, vai dizer: ai daqueles que chamam ao mal de bem e o bem de mal, que chamam as trevas de luz e que chamam a luz de trevas. Hoje em dia, os valores estão invertidos. Aquilo que é certo, estão chamando de errado. Se alguém pregar hoje em dia numa rede social, corre o risco de ser cancelado, bloqueado, o canal é tirado do ar. Se alguém se levanta contra o pecado, vão dizer que aquela pessoa ali é intolerante, vão bloquear também. Uma coisa que nós não podemos ser intolerantes, viu, irmãos? A verdade tem que ser dita com amor, para libertar, não para matar a pessoa, né? Intolerância não é de Deus. Mas muitas vezes quando nós pregamos ali que isso é errado, as pessoas vão nos chamar de intolerantes, de religiosos. Ah, só quer ser o santinho, né? Então vão ter essas coisas também, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, porque hoje em dia os valores estão invertidos, e nós temos o papel de ensinar essa juventude sobre essas coisas. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o livro mais importante do mundo.
E eu acho uma pena, né? Que alguns jovens, alguns porque não podem e outros eu não sei o que é que acontece, né? Essa nova juventude, irmãos, alguns jovens, nem todos os jovens estão vindo. Alguns vinham e já não estão vindo. Olha só, irmãos, eu fico assim pensativo, né? Porque isso é muito ruim, porque nós estamos estudando tantas coisas importantes e às vezes os jovens estão deixando de aprender essas coisas importantes aqui e estão aprendendo besteiras no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, estão aprendendo só o que não presta. Por quê? A chance está tendo, a oportunidade está tendo. Quem perde, irmãos, quando deixa de vir no estudo, no ensinamento, quem perde é a pessoa. Não é o pastor que vai perder, não é a igreja que vai perder, porque nós estamos fazendo nossa parte. Quem perde é a própria pessoa que perde. Porque isso aqui é uma oportunidade, é uma chance, isso aqui é de Deus. É Deus que cria essas situações. Então, meus irmãos, vamos orar para que mais e mais vidas entendam isso, sejam iluminadas. Entendam, peraí, se na minha igreja tem estudo, isso é importante, eu não vou perder essa oportunidade. Lá em Efésios vai dizer que nós temos que aproveitar bem o nosso tempo, aproveitando todas as oportunidades. Efésios 5:14 em diante. E isso é uma oportunidade. Então nós não podemos perder. Amém? Vamos nos colocar de pé?